Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre esse mecanismo natural que chamamos de RNA de interferência. Antes de mais nada, vamos nos apresentar. Oi, eu sou a Laura, sou eu que vou narrar esse vídeo para vocês. Aliás, por trás dos bastidores desse trabalho está a minha dupla, Fabiana. Sabemos que ano passado teve um vídeo maravilhoso sobre esse tema. Aliás, meninas, muito obrigada por trazer nosso trabalho aqui mais difícil. Mas a gente vai tentar de uma forma simples fazer com que vocês entendam esse mecanismo. Mas afinal, o que é RNA de interferência? Como disse antes, é um mecanismo natural, um mediador de uma espécie de manutenção do genoma, responsável pelo silenciamento de genes prejudiciais ou que vêm de infecções virais. Acreditam que tudo isso começou por causa da petúnia? Sim, isso ocorreu por causa da petúnia, quando pesquisadores foram surpreendidos ao tentar acentuar a cor de petúnias, cujas pétalas são violetas. Lá em 1990, ocorreu esse estudo onde o objetivo era deixar a cor violeta mais evidente em suas pétalas através da introdução de cópias adicionais do gene que codifica a enzima envolvida na indução de violeta nas flores. Bem ao acaso, como quase tudo na biologia, porém, os pesquisadores não esperavam que no seu estudo ocorresse um bloqueio parcial ou total da síntese dessa cor. Resumindo, descobriram ter silenciado o gene que expressa esse fenótipo por um mecanismo até então desconhecido. Contudo, somente em 1998, o fenômeno do RNA de interferência foi descoberto pelos cientistas estadunidenses Craig Mello e Andrew Fire. Eles estudaram essa específica interferência genética por RNA de cadeia dupla no nemátido Caenorhabditis elegans, que tem um genoma bem conhecido e o ciclo de vida curto. Através da introdução experimental de moléculas de RNA, eles investigaram a entrega e aspectos estruturais da molécula de RNA que interferiam em genes endógenos do organismo em questão, com o objetivo de manipular sua expressão gênica. Também foi esse mesmo estudo que garantiu o Prêmio Nobel em Medicina e Fisiologia aos pesquisadores Andrew Fire e Craig Mello em 2016. Muito recente, não acham? Ok, já falamos que é um mecanismo natural e como ele foi descoberto, mas afinal, como funciona? O RNA de interferência é um meio de silenciamento gênico pós-transcricional mediado por dsRNA de 21 a 25 nucleotídeos. Temos aqui uma foto representando esse mecanismo. Opa, espera aí, uma foto? Não, um vídeo com massinha de modelar. Existem diferentes formas de como a RNA de interferência pode atuar. A primeira delas é a degradação. A partir de um RNA de fita dupla, a enzima Dicer vai realizar a sua quebra, formando trechos de siRNA. Esses pequenos trechos de RNA vão interagir com a proteína RISC, complexo proteico RISC. Assim, eles vão ter uma grande interação para pareamento com o mRNA. A proteína RISC, ela vai parear com o mRNA, realizando sua clivagem. Após a clivagem, esse RNA será degradado. A segunda forma possível é a inibição da tradução, como ela ocorre. Assim como no primeiro processo, a Dicer, essa enzima realizará a quebra de um RNA de fita dupla. Esse RNA de fita dupla, então, vai conformar o miRNA. miRNA nada mais é do que micros RNA. Assim, eles têm maior interação com o complexo proteico RISC. Por sua vez, esse RISC ele vai poder parear com o mRNA, impedindo assim a tradução. A última forma é impedindo a transcrição. A partir da molécula do DNA que vai estar aberta, esse DNA estará associado a siRNA. Por sua vez, se associa com a proteína RISC. Enzimas metilantes vão metilar essa molécula de DNA. Com o DNA metilado, impediremos a transcrição através do próprio DNA e as metilações ou através das histonas. Essa técnica
foi considerada uma potencial alternativa na luta e combate às mais variadas doenças, e campos de pesquisa como agricultura, gerando cultivadores com produtividade e valor nutricional elevados, controle de pragas de maneira que os insetos benéficos na agricultura não sejam atingidos, carcinicultura, utilizar genes ligados ao desenvolvimento, sistema reprodutor, fisiologia endócrina e ao sistema imunológico dos animais. Também é possível conferir resistência a doenças, além de aumentar resultados positivos aos criadores. Medicina. Se mostra extremamente promissor, pode ser utilizado no combate de patógenos e tumores, tratamento de doenças genéticas complexas, modulação do controle da dor e muitas outras possibilidades. Exemplo. Um exemplo de manipulação do RNA de interferência que trouxemos é um estudo recente realizado no início de 2020 com uma tela de interferência de RNA em larga escala em esquistossoma mansoni adulto. Para aqueles que não sabem, o esquistossoma mansoni é o parasito causador da esquistossomose, popularmente conhecido como barriga d'água. Atualmente no Brasil só existe um tratamento para esquistossomose, que é o praziquantel. Porém, todas as linhagens do parasito vêm criando resistência ao tratamento. Além do mais, por se tratar de uma doença negligenciada, ou seja, uma doença que atinge pessoas em situação vulnerável, não tem tanto investimento ou estudo nessa área. O estudo em questão priorizou compostos com atividades contra os parasitos e, durante seus resultados, foi descoberto um par de proteínas quinases que, ao serem silenciadas, mostram ser um potencial alvo terapêutico. Vemos nessa imagem o ciclo de vida do parasito. Ele mostra onde o ciclo difere dependendo do esquistossoma. No caso do Brasil é o S. mansoni. É possível ver todo o processo. Quanto à metodologia, foi feita uma triagem de interferência de RNA em larga escala. Priorizaram uma lista de genes codificadores de proteína. Assim, geraram RNAs de fita dupla e foi tratado os pares de casais de euminto com dsRNA. Dos 2.216 genes, eles filtraram os genes que não foram amplificados pela reação em cadeia de polimerase. Realizaram análise tanto em vivo quanto in vitro e, por fim, monitoraram o experimento. Ao longo do experimento, eles fizeram tratamento com alguns compostos, sendo eles o mais importante o análogo da timina etil desoxiltidina, a chamada EDU. Vocês vão notar também que o mais prejudicado nisso tudo foi o macho. Então, aqui nós vemos o tratamento de RNA de interferência, onde os parasitas foram monitorados contra anormalidades visíveis. No dia 29, EDU foi adicionado ao meio para marcar as células proliferativas, referente à manutenção de neoblastos e GSC do parasita. Na imagem B, vemos categorias de fenótipos de RNA de interferência observado, mas o mais importante entre eles é a degeneração da cabeça, que consequentemente prejudica a sua fixação às veias humanas. Aqui na figura A, vemos os efeitos da motilidade de 14 compostos previstos para direcionar as proteínas do parasito, são essenciais para a fixação, e na B, um mapa de calor que mostra o curso do tempo para a fração de vermes machos anexados ao substrato após o tratamento. Na imagem C, vemos os efeitos do tratamento em parasitas machos, e novamente vemos dois compostos capazes de prejudicar o tegumento do parasito. Na figura D, a porcentagem de recuperação de RNAi, ou controle de RNAi, nos parasitas machos transplantados em camundongos, o que pode concluir que o grupo controle consegue se recuperar, já os que foram tratados com RNA de interferência não conseguem. O que se comprova mais ainda na figura E, onde a coloração dos fígados de camundongos que receberam controle ou parasitos tratados com RNAi e as pontas amarelas indicam granulomas induzidos por ovo, que é um mecanismo de defesa do nosso organismo, do fígado, para combater organismos estranhos. Ele acaba fibrosado pela região e deixando inutilizada. Na figura A, vemos a hipercontração do parasita causada pelo RNAi de STK25 ou tal. Na B e C, a porcentagem de recuperação dos parasitas machos ou controle, onde novamente vemos que o grupo tratado não consegue se recuperar de hipercontração, se vê bem pouco essa recuperação. Conclusão. Com esse estudo, e após discutir ele mostrando os resultados, os pesquisadores acharam dos 2.320 genes codificadores de proteína, somente 261 genes têm fenótipos que afetam a função neuromuscular, o tecido, a manutenção das células-tronco e a sobrevivência do parasita. Além disso, eles notaram que a perda de qualquer uma das proteínas quinases tal e
STK25 resulta na paralisia e morte do verme hospedeiro mamífero.